Ninguém se importa com você. Aprenda isso. Ninguém está nem aí para você. Você é o único que precisa se preocupar com você mesmo. Você é a única pessoa que tem que correr atrás dos seus sonhos por você mesmo. Não se preocupe com os outros. Não fique pensando se os outros vão te ajudar ou se os outros vão estar do seu lado. Pois ninguém vai te ajudar em nada. Ninguém vai estar do seu lado por nada, a não ser Deus. Deus é o único ser divino que estará com você em todos os momentos, que estará com você e vai realmente se importar com você. As pessoas não se importam com você. As pessoas apenas se importam com você quando você está alto, quando você está lá no topo, quando você está com o bolso cheio da grana, quando você está vivendo o melhor da sua vida. É aí que as pessoas aparecem te abraçando, te amando, dizendo que você é incrível. Isso realmente acontece. Mas quando você perde tudo, quando você está na lona, quando você está no fundo do poço, as pessoas somem da sua vida. As pessoas dizem que você não serve mais para elas. As pessoas somem do seu caminho. Isso acontece por quê? Porque as pessoas não estão nem aí para você. Você tem que aprender a viver por conta própria. Você tem que aprender a viver dos seus próprios sonhos, dos seus próprios objetivos, das suas próprias metas. Pare de ficar se preocupando com a opinião dos outros, pois ninguém está nem aí para você. Quando você aprender isso, você vai ser uma pessoa muito mais feliz e muito mais tranquila em relação às pessoas que estavam ao seu volta. Você não vai se preocupar tanto em agradar todo mundo. Você não vai se preocupar tanto em agradar todos ao seu redor. Agrade a si mesmo. Só tem uma pessoa que você deve agradar do fundo do coração. Deus. Deus sim, você deve agradar todos os dias. O resto, as pessoas jamais se preocupem em agradá-las. Mas quando você estiver na merda, quando você estiver na lona, elas não vão estar do seu lado. Elas não vão nem olhar na sua cara. Elas não vão nem querer falar com você direito. Elas vão dizer que você não presta, que você não serve, que você é miserável, que você não é nada. Quando as pessoas te veem na lona, elas não querem nem saber de você. Mas quando você estiver no topo, quando você estiver gastando dinheiro, estojando dinheiro, vivendo o melhor da vida, adivinha o que vai acontecer? As pessoas vão dizer que você é incrível, vão te amar mais ainda, vão aplaudir você e vão querer estar com você todos os dias. Vão querer estar do seu lado, vão querer te amar e vão querer te abraçar e dizer o quanto você é importante no mundo. Sabe o que isso significa? Falsidade. As pessoas são falsas com você e você nem sabia disso. As pessoas não querem saber de você, as pessoas não estão nem aí para você, as pessoas não querem que você cresça na vida, elas querem só que você sempre, sempre esteja na pior. As pessoas querem somente estarem melhor do que você, mas nunca que você esteja melhor do que ela. Então, não se preocupe com as pessoas, pode se preocupar com os outros. Esqueça as pessoas ao seu redor. Não importa se é da sua família, se é o seu marido, a sua mulher, se é o seu filho, se é o seu pai ou a sua mãe, não interessa quem seja. Se for da sua família ou seus amigos, não interessa. Não se preocupe com essas pessoas. Não tente agradá-las. Não tente ficar o tempo todo agradando elas, pois elas nunca, jamais te amarão de verdade. Elas só querem estar com você porque você está numa boa na vida. Elas só querem estar com você porque você está na melhor. Mas acredite, quando você estiver na pior, elas vão sumir da sua vida. Então, esqueça isso. Pare com essa idolatria aos seres humanos, pois eles não prestam, nenhum ser humano presta. Só querem o melhor, só querem estar com você quando você está no melhor. Então, agrade somente a Deus, confia somente em Deus, esquece os seres humanos. Não se preocupe em agradá-los, pois eles não merecem o teu agrado. Nenhum ser humano merece o teu agrado. Então, viva o melhor da sua vida e seja quem você nasceu para ser e pare de agradar todo mundo. Espero que você tenha gostado
dessa mensagem. Espero que tenha tocado no seu coração e tenha feito você mudar suas atitudes. Pois é isso que eu quero, que você mude suas atitudes e se torne uma pessoa melhor. Mas não melhor para todo mundo, melhor para você mesmo. Pois você mesmo é o único ser humano que tem que crescer na vida e correr atrás do seu sonho. Não se preocupe com as pessoas, pois elas não estão nem aí para você. E agora eu quero te dar um recado sobre o meu livro, O Deficiente que Virou Eficiente. Se você vai ler o meu livro, se você vai ler toda a minha história de vida, se você vai fazer parte dessa minha história de vida, então entra no primeiro link abaixo do vídeo e entra para o meu grupo de espera. Dentro do grupo eu vou liberar o link do livro para você ler. Então, se você vai ler o meu livro, a partir do dia 6 do mês que vem, eu vou liberar o livro para você. Mas somente se você estiver dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. Então, entra no link e aguarda lá no grupo. Tamo junto e até o próximo vídeo.